Então, nós vamos falar agora sobre como você vai utilizar o plantígrafo, esse equipamento tão importante para que a gente possa registrar como que está a impressão da marcha, tipo de pisada, os pontos de apoio, né, estáticos do nosso cliente. Então, como é que a gente vai fazer? Ó, é importante que a gente já observe esse equipamento, tá? Super tranquilo e íntegro, tá? E a gente tem aqui a parte onde o cliente pisa, que é essa parte emborrachada, e aqui a parte da trama, onde nós vamos aplicar a tinta, que é deste lado. Então, nós vamos fazer a aplicação da tinta em toda a trama e, em seguida, eu vou colocar a folha de papel, que pode ser essa que vem, né, já junto com o equipamento, como a gente pode colocar uma folha de sulfite também. Então, eu vou posicionar o papel, aplicar a tinta deste lado, fechar este lado para que ele entre em contato com o papel em branco e daí posicionar o equipamento no chão para que o cliente possa fazer a impressão da marcha sobre a folha de papel que está abaixo desta trama já embebida, né, com a nossa tinta, né? Então, como que a gente vai aplicar? Bem detalhadamente para que vocês percebam, tá? Geralmente o rolinho vem com esse suporte que a gente vai encostar e ele não vai, ó, colocar, né, depositar a tinta no local que a gente colocá-lo. Então, a gente vai colocar a tinta aqui. É importante que a gente não esbanje, mas também não economize muito na tinta, senão a impressão sai fraca, né, nas tramas. Então eu coloco a tinta, aí eu venho com o rolinho, encho ele bastante dessa tinta que a gente aplicou, inclusive a gente mancha o dedo, tem que tomar cuidado. A gente faz, então, a aplicação dessa tinta em toda a trama, de forma mais uniforme possível. Então a gente passa mesmo, né, com carinho, com cuidado. A gente deposita então o nosso rolinho, né, aplicador da tinta. Gente, se sujar as mãos, eu vou, isso aqui é até legal mesmo que a gente mostre. Aqui eu tô sem luva, né? Tô aplicando sem luva. Inclusive, a gente pode fazer no cliente, de preferência, a gente calça as luvas, tá? Mas não é errado fazer sem a luva, porque você quase não vai encostar no cliente. Mas é um respeito que a gente tem, né, ao calçar as luvas para tocar no cliente e faz parte da nossa biossegurança. Que eu estou fazendo uma demonstração para aplicação, né, da tinta no plantígrafo. Apliquei toda a tinta aqui nessa parte da trama do plantígrafo. Coloquei a folha de forma que ela fique em contato com a trama. Aí eu vou fechar essa parte e fazer com que a cliente pise aqui em cima. Eu vou pegar agora vou fazer a pisada para que vocês entendam como que a gente posiciona aqui dentro. Ó, então nós vamos pegar esse pezinho de borracha, só para que eu mostre para você a importância que tem o posicionamento do pé na hora da aplicação, né, da impressão da marcha. A gente vai colocar o pé do cliente o mais no centro possível, porque essa posição vai fazer com que tanto o calcanhar como a ponta, né, a cabeça do maior dedo, que nesse caso é do segundo dedo desse pé, mas poderia ser do ápice, para que todo o pé se apoie no plantígrafo, né? E aqui eu vou fazer uma força para que aqui saia uma impressão nesse papel. Mas no caso, né, a gente teria então o peso todo do corpo do paciente, né, do nosso cliente, aqui em cima dessa impressão. A partir do momento que eu falo para o cliente pisar, ele fica estático, eu peço para que ele levante uma perna apenas para firmar o posicionamento, né, e a impressão, e em seguida a gente vai remover então o pé do cliente de forma completa. Após a remoção do pé, coloque o cliente de uma forma confortável e em seguida nós vamos ter então a impressão da marcha desse cliente, que no caso a gente tem um pé extremamente cavo aqui, né? Desse pezinho, então, gente, um pé cavo, né, que a gente acabou de fazer a plantigrafia. Óbvio que no pé normal, né, do nosso cliente, a gente tem uma impressão muito mais uniforme e que tem toda ali, ó. No caso do pezinho da Isabel, a gente tem aqui a plantigrafia do pé direito e em seguida a gente faz também o pé. Para aplicar e para realizar a plantigrafia do outro pé, eu preciso deixar o meu cliente confortável e voltar e reaplicar, né, a tinta para que eu possa repetir essa impressão. Porque se eu aplicar ela em seguida, já pedir para ele fazer o outro pé sem reaplicar a tinta,
vai ficar fraca a impressão do próximo pé. Aqui a gente pode perceber, por exemplo, que a Isabel, ela tem uma força maior no calcanhar. E aí tem um pouquinho mais de pressão aqui, né, na medial aqui do hálacus, e ela tem um pouquinho, né, pisa também um pouquinho mais forte aqui na parte do antepé, na região mais lateral. Mas isso daqui é uma impressão onde nós vamos utilizar esses dados, mais todos os demais dados, para que a gente possa realmente avaliar. Agora eu quero falar com você, para que você só entenda mais um detalhe importante sobre a plantigrafia. Se a gente não tem um baropodômetro, né, que é o equipamento de alta tecnologia para entender como que está a descarga do peso da pessoa, tanto de forma dinâmica como estática, e ainda fazer outras medidas tecnológicas e tudo para fazer impressão, né, para fazer a confecção de palmilhas, a gente pode, hoje já tem empresas trabalhando com a confecção de palmilhas através da nossa avaliação e de uma boa plantigrafia muito bem feita, com os traços e as medidas importantes e todo o histórico clínico do nosso cliente, para que a gente também possa fazer essa confecção de forma diferenciada. Então, se você não tem aí uma qualificação, né, uma formação para conseguir fazer a confecção de palmilhas, façam um curso específico para entenderem sobre como que funciona cada elemento. E aí vocês não precisam confeccionar a palmilha na clínica de vocês. Vocês podem terceirizar esse serviço numa empresa digna, né, fiel, que a gente tenha confiável, e posso indicar para vocês depois, a gente conversa lá nas nossas aulas ao vivo, ou até mesmo nos nossos grupos do WhatsApp, né, ou a gente conversa aí, mas de qualquer maneira a intenção aqui não é promover nenhuma empresa, mas mostrar para você, aluna, a importância que tem você entender sobre esse processo avaliativo, sobre esse olhar da marcha, da pisada do seu cliente, que é o que nós vamos falar na próxima aula ao vivo, né? Que nós vamos falar como que avaliar esse cliente tem total importância, muitas vezes, para explicar uma onicocriptose que tem uma recidiva constante. Olha como que é interessante, né? Uma unha que está encravando, uma onicofose persistente, calos que doem, né? De forma totalmente totalmente incômoda mesmo, né, para os nossos clientes, e a gente pode explicar para eles através de uma impressão do pé dele, né, de uma carimbada de forma técnica que só nós, profissionais podólogos, temos o conhecimento, né, e o poder de realmente conversar com esse cliente, mostrar para ele, através dessa impressão, o quanto que é interessante a forma como ele pisa, como o pé dele se posiciona, e assim a gente pode ter uma infinidade de possibilidades e argumentos baseados em fatos para realmente avaliar o nosso cliente de forma completa e explicar para ele com clareza tudo o que você está vendo, enxergando e direcionando para o tratamento dele ser o mais assertivo possível. Eu espero que vocês revejam essa aula para que vocês possam mesmo praticar todo o atendimento de vocês, esses procedimentos, esses equipamentos de avaliação que são de grande valia para que você possa mostrar cada vez mais o seu valor. Lembre-se sempre que quando eu falo sobre avaliação, quando eu falo sobre anamnese, e eu quero trazer para você essa anamnese afetiva através da metodologia da escuta afetiva atenta, que é o método que eu criei, que eu desenvolvi, que eu vivencio na minha vida desde quando eu me entendo por atender e cuidar de pessoas através dos pés, é para que você possa mostrar o seu valor. É através de cada vez mais procedimentos, equipamentos, conhecimento que você consegue se posicionar e mostrar para o seu cliente o quanto nós somos especiais enquanto podólogos, né? O quanto você tem poder para falar sobre o que você está falando, o quanto você vai melhorar e ter propriedade para ensinar esse cliente, mostrar o seu valor e daí sim colocar preço no seu serviço. Porque com um atendimento desse, com uma avaliação cada vez mais completa, com certeza o seu cliente vai entender o valor que você tem na vida dele. É isso aí, espero você na próxima aula e, por favor, estude e coloque em prática, que você vai me dizer o quanto é diferenciada a forma com que a gente mesmo começa a olhar para os nossos clientes. Boa aula e bons estudos!